Estamos de volta. O Movimento Eucarístico Jovem comemorou 100 anos de existência. Eles celebraram com uma audiência com o Papa Francisco e teve até a participação especial de uma brasileira. 1.500 membros do Movimento Eucarístico Jovem se reuniram com o Papa Francisco no Vaticano. Eles vieram de 35 países e deram boas-vindas calorosas ao Papa quando ele chegou. Eles estavam em Roma para celebrar o 100º aniversário de sua fundação com um grande evento internacional. O Papa fez observações improvisadas e respondeu a perguntas. Uma participante brasileira ficou sem palavras, mas fez o Papa rir. O Papa me perguntou quem é melhor, Pelé ou Maradona? Pelé! O Papa Francisco acrescentou que tensão e conflitos são necessários, senão a sociedade seria como um cemitério. Mas ele disse que essas divergências devem ser resolvidas com o diálogo. Ti fanno crescere, sviluppano il coraggio. As tensões fazem você crescer, elas desenvolvem os seus valores. Um jovem deve ter a virtude da coragem. E un giovane deve avere questa virtù del coraggio. Un giovane senza coraggio. Um jovem sem coragem é relutante, é uma alma velha. Como você resolve a tensão? Com o diálogo. E un giovane vecchio. Come si risolve una tensione? Col dialogo. O Papa explicou que viver em constante conflito não é uma atitude saudável. Os participantes também perguntaram a ele a melhor forma de resolver problemas com os seus pais. Mas o Papa Francisco preferiu falar sobre os avós. Ele disse que eles devem sempre ser levados em consideração, porque eles são as pessoas que a sociedade mais se esquece. Quando i nonni vivono a casa. Quando os avós vivem na casa, eles podem ajudar a resolver as tensões cotidianas que são normais em uma família. Não se esqueçam dos avós, ok? Non dimenticare i nonni, capito? Quando se trata da fé do Papa, os participantes perguntaram qual o maior desafio que ele enfrenta. Io direi trovare sempre la pace. Eu diria que sempre foi encontrar a paz no Senhor, a paz que somente Jesus pode dar. Gesù ti può dare. Nei lavori, nei compiti. La sfida è trovare quella pace che significa. No trabalho, nas minhas tarefas diárias, o desafio é encontrar essa paz, porque isso significa que o Senhor está convosco, que o Senhor está próximo, e também há um outro desafio, distinguir entre a paz de Jesus e a paz que não é de Jesus. De un'altra pace que não é de Jesus. Para concluir, ele explicou que o diabo nunca vai dar paz, porque ele sempre tenta enganar. Ele acrescentou que conhecer a paz de Jesus é a maior alegria. Em seguida, o Papa Francisco pediu à multidão para orar por ele. Depois se despediu, os abençoou e deixou que a música continuasse tocando. O Vaticano abriu o processo de beatificação de um bispo argentino. Ele foi morto durante a ditadura militar do país. O Vaticano está revendo a causa de beatificação de Enrique Angelelli, bispo de La Rioja, na Argentina. Ele foi assassinado em agosto de 1976. Era um bispo muito ciente das questões sociais e estava entre os que confrontaram a ditadura militar. O bispo morreu enquanto retornava do funeral de 2 sacerdotes de sua diocese que haviam sido mortos durante o regime militar. Por anos, sua morte foi classificada como um acidente de carro. Para esclarecer o que realmente aconteceu, o Papa Francisco enviou documentos do arquivo secreto do Vaticano. Ele me disse, vou enviar tudo o que eu encontrar. Esse foi um esforço colaborativo que proporcionou um grande impulso em um momento crucial, quando a janela para a apresentação de provas em apoio à causa de beatificação se encerrou e finalmente determinou que o bispo tinha sido assassinado, apesar das alegações de que ele morreu em um acidente de carro.
2 cartas chegaram dos arquivos do Vaticano que Henrique Angelelli tinha enviado ao núncio apostólico Pio Laghi. A primeira carta falava de ameaças de morte que ele havia recebido, enquanto a segunda descrevia em detalhes os assassinatos dos 2 sacerdotes. Ele revelou a extensão da perseguição infligida à igreja na Argentina. Havia derramado tanto sangue que o então cardeal Bergoglio disse em 2006, primeiro o padre Carlos Murias e o padre Gabriel Logueville, e então o leigo Venceslau Poederneira, e finalmente Henrique Angelelli. O bispo Angelelli foi um participante muito ativo no Concílio Vaticano II, e o seu sucessor diz que ele queria ser um bispo pastoral a serviço do seu rebanho. Essa expressão, com um ouvido escutando o rebanho e outro no Evangelho, representa os 2 pontos fixos de reflexão para um pastor, a realidade e a permanente novidade da palavra de Cristo. Como o bispo Romero, Henrique Angelelli foi um dos bispos assassinados durante as ditaduras latino-americanas dos anos 70. Suas causas de beatificação declaram que ambos foram martirizados por se levantar em odium fidei, isso é, contra o ódio à fé. Olha, com as guerras que se espalham pelo Oriente Médio, toda ajuda é bem-vinda. Um grupo britânico começou um projeto de resgate na Síria. Os cristãos no Oriente Médio hoje enfrentam a opressão e a perseguição em um nível quase sem precedentes. O Papa Francisco falou sobre a gravidade do problema muitas vezes. Eu digo, hoje há mais mártires do que nos tempos dos primeiros cristãos. O Fundo Barnabás é uma organização de apoio cristão que ajuda perseguidos seguidos de Cristo. Uma grande parte de seu apoio é direcionada ao Oriente Médio, onde a vida de muitos cristãos está em perigo por causa de sua fé. O avanço do Estado Islâmico tem produzido grande terror. Cerca de 2 milhões de cristãos sírios sofrem juntamente com o resto da população na guerra civil. Infelizmente, a situação para os cristãos se deteriorou tanto no Oriente Médio que muitos deles estão sendo forçados a se mudar. Um grupo lançou uma nova iniciativa para resgatar cristãos em perigo e dar abrigo a eles. Eles chamam isso de Operação Refúgio Seguro. Seu primeiro grande projeto é levar cristãos sírios para a Polônia. 60 famílias irão ao país europeu em um futuro próximo. Uma vez que os cristãos sírios recebam seus vistos, o Fundo Barnabás ajuda com voos para a Polônia e os custos de vida por um ano, enquanto os parceiros polacos assumem a responsabilidade pelo alojamento e integração na sociedade polonesa. O projeto atual é apenas um programa piloto. O grupo está atualmente trabalhando para expandi-lo para outros países, uma vez que existem milhares de refugiados de todo o Oriente Médio, que enfrentam um perigo mortal todos os dias. Um dia, talvez, quando o Estado Islâmico for derrotado e o Oriente Médio tornar-se um lugar mais seguro novamente, eles possam voltar para casa. E a gente fala mais sobre trabalhos sociais no próximo bloco. Eu volto já.